Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Vamos continuar aqui o estudo, da classe gramatical. Qual? Substantivo. Isso, a aula hoje é a aula 82.1, tá certo? A gente começou a estudar esta classe, que é a classe que nomeia, isso, a seres em geral. Vimos a flexão de gênero, que a flexão de gênero está relacionada ao masculino e ao feminino. E hoje a flexão de número. O que é isso, amadinha? Ó, singular e o plural. Beleza? Então, vamos lá comigo. Então, aula 82.1, que é substantivo, flexão de número. Conhecendo a habilidade da aula. Comparar o tratamento dado pela gramática tradicional e pelas gramáticas de uso contemporâneas em relação a diferentes tópicos gramaticais, de forma a perceber a diferença de abordagem e o fenômeno da variação linguística, e analisar motivações que levam ao predomínio do ensino da norma padrão na escola. Amadinhos, olha aqui para vocês a nossa árvore do conhecimento, né? Ó, flexão de número. Olha só, o que é isso aqui, né? Em língua portuguesa, né? Há dois números gramaticais. Presta atenção. O singular, que quer dizer o quê, amado? Ó, indica um ser, vou grifar aqui para vocês, ó, um ser ou um grupo desses seres. Como assim trouxe aqui para vocês, ó, ave é um ser. O grupo relacionado à ave é o bando. Belezinha? Então, assim, o singular indica um ser ou grupo de um ser. Por exemplo, mais outro exemplo, eu falo lobo. Isso, animal lobo. Aí o grupo desse ser é o quê? Alcateia. Belezinha? Então, vamos lá. Plural, quase aqui, ó, enrolando a língua. Mas vamos lá, plural, indica o quê? E que indica mais de um ser ou grupo de seres. Temos aqui, ó, aves e bandos, tá? Pluralizada, tá? Aqui, bandos. O que tá marcando essa questão que tá no plural? Olha aqui a desinência que você vai lembrar lá na hora da formação, a estrutura da palavra. A gente estudou as desinências. Muito bem, então aqui é desinência de número, para dizer que a palavra está no plural. Belezinha? Muito bem. Olha só, meus amados, nesta frase aqui, ó, você vai olhar com atenção. Os filhos reencontram-se com o pai. Então, aqui nesta oração, eu tenho aqui marcado, né, palavras que estão no plural e palavras que estão o quê? Que permanece no singular. Por exemplo, aqui o substantivo filhos é uma palavra que está no plural. É um substantivo que está no plural. Como que eu sei? Aqui, ó, quando eu falo filhos, indica mais de um, tá certo? E tá marcando aqui, ó, a desinência, o Szinho, que tá marcando o plural. E logo antes aqui, ó, você vai perceber, eu tenho um determinante, que é esse artigo, que vai fazer a concordância, tá certo? Com o nome a que se refere. Eu não posso chegar aqui e vai ter uma aula exclusiva da questão da concordância nominal, tá? É a concordância do nome, né? Eu tenho aí os, que é o artigo, e filho, substantivo. Se filhos, que é o nome, está no plural, o determinante vai fazer a concordância com ele também. Tanto que aqui a concordância de gênero, filhos é um gênero masculino,
e tá no número plural. Então, o artigo eu vou ter que usar do gênero masculino plural também. Beleza? Olha só quem está aqui também. Tem uma palavra pai. Pai é um substantivo que está no singular. Então, o determinante vai fazer concordância com ele em gênero e número. O gênero, eu vou ter que pegar o determinante masculino, no caso aqui foi usado o artigo, e pai. E pai é o substantivo masculino, está no singular. Perceberam bem? Então, o pai, singular, os filhos, plural. Ok? Muito bem. Olha aqui uma observação importante para vocês, ó. Ó, amadinhos, ó. O plural no português é dado pela desinência S com uma variante em ES, ó, em ES. Veja aqui para entender. Ó, casa, casas. Lírios, ó, lírio, lírios. Estupidez, estupidezes. Olha só. Então, pode marcar o plural na língua portuguesa ou o S ou a variante eis. Belezinha? Muito bem. Olha só, os compostos, né? O substantivo composto sem hífen segue a mesma regra. Trouxe aqui para você. Tem um substantivo composto, ó, mal me quer. Então, dando plural, mal me quereis. Olha que marcado aqui para vocês, acrescentou o quê? O E e o S, certinho? E aqui, ó, mais palavra curiosidade, aqui eu tenho mal, males. O mal, os males. O cônsul, os cônsules. O mel, os meles, os méis. Melzinho mesmo, melzinho de abelha, tá bom? Aqui admite aqui a pluralização assim, ó, nessas duas formas. Beleza? Estão entendendo, amadinhos? Então, preste atenção. Vamos ver os casos, né, de plural, conhecendo aqui cada etapa. Essa observação aqui, ó, quando tiver o quê? Como que vai pluralizar a palavra depois de ditongo? Você vai acrescentar o quê? Apenas o S. Ai, professora, eu não lembro mais o que é ditongo. Quando eu tenho uma vogal mais uma semivogal ou vice-versa na mesma sílaba. Então, aqui está marcado na palavra história, olha aqui, ó, semivogal mais vogal. Jockey, ó, vogal e semivogal. E faces, vogal e semivogal. Beleza? Depois de ditongo só vai ser acrescido o S. Agora, amadinho, quando a palavra terminar, ó, em R, Z, N, vai acrescentar o ES, ES. Como assim, amadinha? Eu tenho cadáver, cadáveres, olha só. Cruz, cruzes. Hífen, hífenes. Também você vai encontrar hífens, tá bom? Na língua portuguesa pode falar tanto hífen como hífenes. Belezinha? É novidade? Então, tome nota. Final. O que vai acontecer final com a palavra M? Será trocado por qual? Por NS. Eu tenho armazém, armazéns, atum, atuns, álbum, álbuns. Viu só? Agora, nas palavras paroxítonais. Ão vira ãos. Ó, palavras paroxítonas. Quando a sílaba tônica for a penúltima, tá certo? Temos aqui, ó, órfãos. Vem de órfão. Sótãos. Vem sótão. Então, aqui, ó, marcando aqui para vocês, eu tenho aqui essa parte é a última e aqui antepenúltima. Então,
o acento, a sílaba tônica e o acento gráfico está marcando onde que está a sílaba tônica. Se está na penúltima, é o quê? Paroxítona. Beleza? Vamos mais aqui. Quando o ão vira ãs, eu tenho o pão, vou pluralizar o substantivo, fica os pães. O cão, os cães. O capitão, os capitães. Viuzinho? Certinho? Bem. Vamos lá. Ão vira ãos. Na palavra mão, mãos. Cristão, cristãos. Cidadão, cidadãos. Então, vão anotando aí, amadinho. Ó, o ão vira ões. Presta atenção aqui. Ação, ações. Balão, balões. Campeão, campeões. Belezinha? Vamos lá, mais aqui para você. Final S vira E. Se a palavra for o quê? Oxítona, quando a sílaba tônica for a última. Tenho aqui, ó. Lá é japonês. Ó, a sílaba tônica é o nês. Vou pluralizar, vai ficar japoneses. Francês, franceses. Burguês, burgueses. Beleza? Quando o final S vai ficar o quê? A palavra vai ser invariável. Se paroxítona ou proparoxítona. Presta atenção. Eu tenho a palavra os pires, os atlas, os vírus, os óculos, os lápis, os ônibus. Presta atenção. Essas palavras que eu acabei de falar são assim, elas já vêm com S. Que vai dizer que está no plural, olha só, ó, o determinante aqui, ó. Sempre eu vou falar essas palavras, sempre, né? Palavras terminadas em S vai ficar sempre invariáveis. Beleza? Ó, final ao, el, il, ol, u, terminação L. Vai virar o quê? Is. Presta atenção. O L vira S, ó. Canal, canais. Motel, motéis. Anzol, anzóis. Cantil, o cantis e funil. Belezinha? Ótimo! Então, vamos aqui uma observação para você. Anote aí no seu caderninho, ó. O substantivo, vou trocar a canetinha para você acompanhar aqui, ó. Tem o seguinte, ó. O substantivo avô tem dois plurais, olha só, duas formas, presta atenção. Quando eu coloco avós, ó, avós é o avô paterno e avô paterno. Só tô falando dos avós, ó, tanto do pai da mãe quanto do pai do pai, beleza? Aí quando eu falo avós, refere assim, o avô e a avó ou os antepassados. Por exemplo, eu falo assim, chega o avô a sua avó e o seu avô na sua casa. Aí fala assim, os avós chegaram, tá se referindo, ó, os dois, tanto o masculino quanto o feminino. Ou falando dos antepassados em geral, beleza? Plural no diminutivo, o que que você tem que prestar atenção, amadinhos? Olha só. Terminado, substantivo terminado em zinho, tá grifado aqui, ó, osito. Vocês vão fazer a seguinte forma. Como que você vai formar? Você vai pegar, ó, a palavra é fogãozinho. Você vai pluralizar, ó, fogões, vai trocar, né? Vai tirar o S e vai formar, ó, mas o zinho vai ficar aqui, fogão, fogõezinho, beleza? E olha a outra aqui, ó, raiz, presta atenção, raizinha, olha só. Você vai seguindo aqui
essa formulazinha, tá bom? Aí eu tenho cãozito. O plural de cão é cães. Presta atenção, amadinho, ó. Cão mais ito ficou o quê? Cãezitos. Barril. Tem o quê? Aconteceu aqui, amadinho, vou colocar, faltou um Rzinho, mas colocando aqui para vocês. Eu tenho um barrilzinho, eu vou colocar no plural barris, mais o zinho e ficou o quê? Barriszinho. Lembrando que sempre o S, que é a desinência de número, tá bom? Coloca no S no final das palavras. Beleza? Estão entendendo, né, amado? Muito bem, é só você... Sabe que um substantivo está no diminutivo, tá certo? Fogãozinho. Passa para o plural. Qual é o plural de fogão? Fogões, tá certo? Junta, vai ser acrescido o sufixo zinho, fogão, fogões. Maisinho, aí vai ficar o quê? Fogãozinho, fogõezinho, beleza? E o Szinho no final para dizer que tá no plural. Mais uma particularidade do número do substantivo simples. Como assim? Quando que eu tenho um substantivo simples? Quando apresenta apenas um radical. Ou seja, a base vai ser só de uma palavra, tá certo? É só uma raiz. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Ó, eu tenho o seguinte, ó. Alguns substantivos são usados apenas no plural. Como assim, amada? Eu tenho anais, alvíceras, arredores, cães, condolências, férias e núpcias. Beleza? Então, essas palavras aqui sempre serão escritas sempre no plural. Ó, férias, até na hora que eu for falar, as minhas férias chegaram. Ó, até os determinantes, né? Que for acompanhar. Quais são os determinantes? Artigo, numeral, né? Pronome, que vai determinar. Então, se tá falando férias, é um substantivo que é escrito sempre no plural, os determinantes ficarão também no plural. Entendido? Ó, minhas núpcias, suas núpcias, minhas condolências. Belezinha? Vamos lá para o segundo caso, tenho aqui. Alguns substantivos formam, ou melhor, tomam significados diferentes quando no singular ou no plural. Vejo aqui, se ela estiver no singular, tem um sentido, se estiver no plural, outro significado também, tá? No caso, liberdade, se estiver no singular, significa o quê? Livre de escolha. Aí, quando estiver no plural, no caso, liberdade, significa o quê? Regalias e intimidades, beleza? Ok? Então, vamos aqui. Quando eu falo bem no singular, está relacionado a quê? A virtude. Quando eu falo bens, está dizendo o quê? Propriedades. Beleza? Estão entendendo? Ó, quais são os teus bens? Aí você fala, eu tenho um sítio. Opa! Aí o que mais? Eu tenho um carro, uma bicicleta. Aí você vai citando quais são os seus bens materiais, beleza? Aí tenho aqui também quando fala costa. Você vai lembrar lá da aula de geografia, relacionada a quê? A literal, ou litoral. Mas se eu falo costas, aí é o doço, tá bom? Certinho? Ó, vencimento, quer dizer, ó, fim de prazo, né, que acabou. Quando fala vencimento, está relacionado a salário. Bem fácil, tá aqui para você entender, beleza? Certo? Muito bem. Mais um pouquinho aqui sobre a formação do plural
Mas só que agora, amadinho, você vai ficar ligado que é o substantivo composto. Quando apresenta, né, mais de um radical. Tomando uma água aqui para hidratar, né? Olha só, amado, eu tenho aqui, ó. Com o substantivo composto sem hífen, o que você vai fazer? Variam como substantivo simples. Ó, vai variar da mesma forma como variou no simples, vai variar o quê? Aqui no substantivo composto. Aí, ó, eu tenho aguardente, aguardentes. Girassol, girassóis. Vai e vem. Viu só? Aqui só aconteceu o quê? Na primeira foi acrescido só o S. Na segunda é aquela regrinha, terminou com L, tira o L, vai trocar por IS. Terminou com M, troca-se por quem? Por NS. Tá bom? Só observação. Aqui para você vai tomando nota. Quando for substantivo composto com hífen, o que acontece? Ó, tem que observar qual a classe gramatical de cada termo, ou seja, que vai formar o substantivo. Como assim, amadinha? Você vai ter que analisar se é um verbo, se é um advérbio, se é um adjetivo, se é um substantivo, certinho? Então, vamos lá. Composto com hífen, observa-se a classe gramatical de cada um dos termos formadores do composto. Se ela for variável, aí você vai lembrar quais são as classes gramaticais variáveis. Ó, nós temos o quê? Adjetivo, substantivo, numeral, pronome, beleza? Isso daí, ó, são classes gramaticais variáveis. Vai para o plural. Caso, né, contrário, continuará o quê? Da mesma forma. Tá certo? Então, olha só, vão para o plural, olha só, substantivo, adjetivo, pronomes e numerais. Por que elas vão para o plural? Porque são classes gramaticais variáveis, tá bom? Sofrerá o quê? Flexão. Belezinha? Então, vamos lá. Aqui para vocês, ó, ficam invariáveis. Quem vai ficar? O verbo. Olha, o advérbio, interjeições e prefixos, tá bom? Ó, temos aqui o seguinte, ó, abelha mestra. O que nós temos aqui? Essa palavra abelha mestra, ela é formada por um substantivo e substantivo. Então, as duas palavras, os dois termos vão para o plural. Então, aqui variou. Beleza? Aí tem a flexão. Amor perfeito. O que eu tenho aqui? Amor é o quê? Substantivo. E perfeito é o quê, amadinho? Adjetivo. Adjetivo não faz parte da classe gramatical variável? Então, flexiona os dois. Então, fica no plural, amores perfeitos. Temos aqui Padre Nosso. No plural fica Padres Nossos. Por quê? Eu tenho o substantivo e tenho aqui o pronome nosso, ó, pronome possessivo. E o pronome não, né, faz parte da classe variável? Então, pronto. Quinta-feira. Quinta. Eu tenho o quê? Quinta. Eu tenho numeral. E feira é o quê? Substantivo. Então, fica quintas-feiras. Guarda-roupa. Aí você tem guarda, que é verbo, então não vai variar, mas a parte roupas, que é substantivo, vai fazer a flexão. E a mesma coisa acontece com vice-presidente, tá bom? Vice é prefixo, né? E presidente é o quê? Substantivo. Então, vai flexionar somente o substantivo. O prefixo não vai flexionar. Sempre viva, sempre é o quê? Advérbio. E viva é o que, amadinho? Adjetivo. Então, vai flexionar somente a segunda. Ave Maria. Eu tenho ave, a interjeição,
e Maria é substantivo, o que nós temos? Então, Aves Maria. Marias, belezinha? Muito bem. Continuando aqui para vocês o seguinte, ó. As particularidades do número dos substantivos compostos. Vamos lá. Varia apenas o primeiro elemento quando? Quando vai variar o primeiro elemento? Presta atenção. Quando aparecer assim, ligado por preposição, que você tem que saber quais são as preposições. O a, o ante, até, após, com, contra, em, entre, para, perante, por, sem, sob, trás. Beleza? Lembra das principais preposições? Então, pronto, você já estudou a classe gramatical. Tanto a classe gramatical variável, quanto a classe gramatical invariável. Você vai lembrar da aula das aulas do nivelamento. Tá bom? Aí, oi, professor, não estou lembrando. Vamos lá, pegue novamente e assista. Beleza? Agora aqui também, amadinho, ó, ligado por preposição. Eu tenho uma palavra aqui, ó, pés de moleque. Olha aqui a preposição. Mulas sem cabeça. Olha aqui a preposição. Tá certo? Variou o quê? O que sofreu alteração? Somente na primeira palavra, no primeiro termo. Tá bom? Porque apareceu, quando aparecer preposição, vai flexionar somente a primeira. Certinho? Isso no substantivo composto. Agora, o outro caso é quando o composto for formado por substantivo mais adjetivo em que o segundo determina o primeiro. Como assim? Vamos lá, então, ó. Navios, escola. Mangas, rosa. Então, aqui, ó, isso aqui, ó, tá determinando quem? O primeiro. Quem é o primeiro? É o substantivo, tá certo? A palavra navios e tem a palavra mangas, tá bom? Eu não vou falar mangas rosas, né? Mangas, rosa. Vamos ver outro caso aqui, tá certo? Quando vai variar o quê? Varia apenas o segundo elemento, quando for formado por palavras repetidas. Presta atenção. Apareceu palavras repetidas, a variação será o seguinte, somente no segundo termo, na segunda palavra. Tá certo? Como assim, amadinha? Temos aqui, ó. Quero, queros, ó, marcado aqui na segunda palavra. Não é palavra repetida? Aqui não tá quero e aqui também não tá quero? Certo? A mesma coisa. Corre, corres. Tico, ticos. E ruge, ruges. Muito bem. Agora, curiosidade, amadinha. A gente sempre aqui trazendo para vocês as curiosidades, tá certo? Ó, se, olha, esse se é o quê? É uma conjunção, né? Que dá a ideia de condição, tá bom? Então, nós temos aqui, se as palavras repetidas forem verbos, ambas podem variar. Como assim, ó? Ó, corre, corres, tá certo? Ruge, ruges, tá bom? Se, então pode ocorrer, amadinho, se, mas é claro, quando for, preste atenção, na hora lá no comando da questão, tá? Se ele colocar lá, ele pode colocar dessa forma, porque tem esse macete, corre, corre, e pode ser também dessa forma, as duas estão corretas, tá bom? Mas se na hora da questão ele colocar uma que tá com a mesma, ou seja, com a mesma regra, tome cuidado, que pode até ocasionar ambiguidade e ocorrer o quê? A anulação da questão, tá certinho? Mais outra aqui, ó. Presta atenção. Temos aqui substantivo composto formado por adjetivo reduzidos. Vamos lá. Na letra A, eu tenho um adjetivo reduzido como prefixo
são o quê? Invariáveis. Ó, quando aparecer prefixo, serão o quê? Invariáveis. Então, eu tenho aqui bel, prazeres, o bel vai ficar invariável, grão, duques. Beleza? Agora, o outro caso, adjetivo reduzido como sufixo, que vem depois, né? São variáveis, olha aqui, ó. Vai flexionar. Altares, mores e capitães, mores. Não tem capitão mor? Então, capitães, mores. Casos especiais. Olha só, nós temos aqui o seguinte, os arco-íris, os terras. Olha só, aqui fazendo a primeira concordância com o primeiro termo e a segunda fica invariável. Já aqui, ó, concordância com um determinante. Belezinha? Muito bem. Vamos lá, amados. Temos aqui para vocês, né, o plural das palavras substantivadas. Como assim? O que são as palavras substantivadas, amadinha? Lembra que eu falei aqui, já estou repetindo mais de uma vez, a palavra faz parte de uma outra classe gramatical. Aí você muda, né? Ela de classe gramatical. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui da palavra velho. Preste atenção. Velho em si é adjetivo, que é uma característica, tá bom? Mas dependendo do contexto, ela pode ser usada como substantivo. Dando exemplo aqui. Comprei um carro velho. Velho, olha aí, tá caracterizando quem? O carro, tá certo? Então aí eu tô usando ele na função de adjetivo. Mas se eu coloco assim, o velho chegou cansado aqui. O velho chegou cansado aqui. Esse velho está se referindo aqui a um substantivo, a uma pessoa idosa, tá certo? Então, tá nomeando um ser. Então, eu tenho aí esse velho, que era lá adjetivo, passou a ser uma palavra substantivada, passou a ser substantivo. Não houve a mudança de classe. Estão percebendo isso, amadinhos? Só um pouquinho. Muito bem. Então, olha aqui na frase para você observar. Ouviam-se vivas e morras. Olha só, então aqui na classe gramatical, né, ela faz parte que é o quê? Um verbo. Mas aqui transformou-se em quê? Em nomes. Tá bom? Em nomes. Outra aqui, ó. Ouçam com a mesma serenidade os sims, ó, sims e os nãos, tá bom? Ele é o quê? O sim é advérbio, não também é advérbio de negação. Mas aqui ela tá sendo o quê? Substantivo. Mais outra aqui para vocês. Pese bem os prós e os contras. Beleza? Olha só. É o quê? Prós é o quê? E contra é o contra. Meu Pai eterno. Prefixo. Mais outra aqui para finalizar, amadinho. Sei que vocês estão se acabando de rir, né? Mas, ó, o aluno errou na prova dos 9. Olha só. 9 é o quê? Numeral. Mas aqui passou a ser o quê? Substantivo. Então, é uma palavra que foi substantivada. Na classe gramatical, ela é numeral, mas aqui nessa oração, ela está tendo função de nome, tá certo? Que é o nome de uma prova. Belezinha? Muito bem. Pronto, aqui termina a questão da aula, mas só que aqui, amadinho, também, nós vamos para aquele momento que você põe a mão na massa. É o momento do quê? Do trabalhando o gênero. O que nós temos aqui na hora de produzir? Sempre, sempre, sempre
a gente traz algo para facilitar o entendimento do assunto, para melhor compreensão do conteúdo estudado, tá certo? Vocês, né, farão um mapa mental. Esse mapa mental vai ser do assunto de quê? Flexão de gênero, tá certo? Flexão de gênero. Pra quê, amadinha? Amado, eu acabei de falar, quando você for fazer a atividade, quando você for fazer a revisão da prova, já tá tudo montadinho. Não tem um dia da avaliação? Certo, em vez de ficar estudando tudinho, já tá tudo montado no seu caderno. Beleza? Então, capricha aí no seu mapa mental sobre o assunto do conteúdo de hoje e aguardo vocês até a nossa revisão. Certinho? Vai, faça com carinho, hein?